Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento, que hoje começa através de palavras do Lee Jampolsky. Ele nos diz assim: eu vejo cada problema de saúde que vivi como uma aula do que é verdadeiro e fundamentalmente importante em relação à vida. Então veja que ele tirou lições, do momento difícil que ele passou, que foi com problema de saúde. Serviu de exemplo para ele. Aí, em cima dessas colocações que ele fez, o José Carlos de Luca vai nos dizer o seguinte, 2 pontos. Ele fala: quando os problemas surgem em nossa vida, muitas vezes temos a impressão de que estamos sendo punidos por Deus. Outras vezes oramos pedindo ajuda e a situação não muda, o que nos leva a pensar que Deus esqueceu de nós. Mas será que Deus esqueceu de nós? Quando a gente pede tanto para que Ele nos ajude, nos tire do problema que estamos passando, Ele demora para tirar e a gente questiona Deus. Aí Ele continua no ensinamento nos dizendo: essas ideias, porém, precisam ser reformuladas. Na carta escrita pelo apóstolo João, está dito que Deus é amor. Certamente, certamente é a definição mais sintética de Deus. No entanto, é a definição que, a meu ver, mais se aproxima da natureza de Deus. Sendo Ele o amor perfeito, impossível acreditar que o Pai se utilize de métodos punitivos para corrigir seus filhos. Quem ama não castiga, não violenta, mas, pelo contrário, educa. Nessa ótica, os problemas, em geral, não são punições celestiais aos nossos erros, às nossas infrações com as leis de Deus. São aulas integrantes do programa educativo que estamos cursando no planeta Terra. É uma pedagogia, a pedagogia de Jesus é a pedagogia do amor. Aí ele continua: de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Nesse programa, temos disciplinas novas e disciplinas já cursadas, nas quais não obtivemos aprovação. Através das aulas da vida, as quais se apresentam em forma de obstáculos mais variados, estamos aprendendo novos valores e reavaliando posturas que estão nos fazendo sofrer, porque nos deixam à margem do caminho e da felicidade. O Dr. Lee, notável psicólogo americano, tem muito clara essa ideia, ao afirmar que encara seus problemas de saúde como aulas nas quais avalia o que realmente é verdadeiro e importante em sua vida. De fato, num leito de hospital, com a saúde em crise, algumas coisas que eram importantes antes da enfermidade passam a não ter nenhuma importância para nós. Na verdade, elas já não eram verdadeiramente importantes. Mas só atribuímos importância a elas que não tinham somente a enfermidade, nos fazem enxergar isso. Que importância tem, por exemplo, um rancor que trazemos no peito, quando o médico nos diz que estamos entre a vida e a morte com as artérias obstruídas? Creio que você responderá que nenhuma, como eu. Então, a doença coronária não seria uma aula de perdão, de desobstrução de nossas emoções tóxicas, de valorização da própria vida? Muitas vezes, custa-nos entender que o sentido da nossa vida não está no que possuímos, mas em como vivemos, como nós administramos nossas vidas. Nós estamos ainda fazendo escolhas equivocadas? Porque a maior parte dos nossos sofrimentos de toda a população da Terra resume-se em escolhas equivocadas.
Por isso que ele falou aqui, ó, creio que você responderá que nenhuma, como eu. Então, a doença coronária não seria uma aula de perdão, de desobstrução de nossas emoções tóxicas, de valorização da própria vida? Muitas vezes custa-nos a entender que o sentido da nossa vida não está no que possuímos, mas em como vivemos. No final de uma existência física, sentindo a proximidade da morte, dificilmente vamos encontrar pessoas arrependidas dos investimentos financeiros que deixaram de fazer, dos imóveis que não adquiriram. Tampouco vamos encontrar pessoas felizes porque acabaram de receber um presente valioso. E do que tais pessoas que ressentem na hora da partida? A cuidadora de pacientes terminais, Bronnie Ware, escreveu um interessante livro a respeito do assunto. E identificou os 5 lamentos mais frequentes de pessoas diante da morte. Olha só, vamos ver. Os 5 lamentos que as pessoas fizeram antes da morte. Vamos ver. Vou relacionar a seguir, a fim de que possamos mudar as prioridades de nossas vidas enquanto há tempo. Então, o primeiro lamento que a pessoa fez antes de morrer: desejaria ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Olha só um lamento que as pessoas fizeram, não é? Antes da morte, porque foi feita uma pesquisa, um levantamento, e perceberam que este é o primeiro item, não é, dos lamentos, não é, que as pessoas fizeram antes da morte. Olha o que a mulher falou: desejaria ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Porque tem pessoas que, né, vivem incomodada com o que os outros pensam e acham dela. Ao invés dela fazer aquilo que ela queria, que ela tanto desejava, ela vai fazer as cobranças que os outros estão fazendo. Vamos ver o segundo lamento, qual que é? O segundo lamento é: a pessoa antes de morrer falou assim: desejaria não ter trabalhado tanto. E é verdade, pessoal. Tem pessoas que passou a vida inteira trabalhando, viveu para trabalhar. Deus não nos colocou na terra para viver, para trabalhar. Pelo contrário, Deus nos colocou na terra para trabalhar, para viver, e não viver para trabalhar. Uma pessoa passa a vida inteira trabalhando 10, 12, 14 horas. Isso é autossuicídio, não é? Então, nós temos que adotar uma linha de raciocínio exatamente como Allan Kardec mencionou. Ele falou assim, que a única coisa nessa existência, nessa terra, que nos aproxima da felicidade, é para todos aqueles que aprendeu a viver com o necessário. Quando a pessoa vive com o necessário, ela não passa por tanto sofrimento. Não passa. Agora, quando a pessoa quer mais do que já tem, ela vai ter que pagar o preço, porque nessa terra tudo tem que pagar o preço, né? Aí vai trabalhar, a vida inteira vai ficar trabalhando. Aí depois vai ter que deixar tudo para a família, para sair briga entre eles. Só isso que vai acontecer. E vão torrar tudo que era dele, porque a gente chegou aqui sem nada e vai voltar sem nada. Porque a gente trabalhou a vida inteira para conseguir os bens materiais, viver confortavelmente, né? E depois vai ter que largar tudo isso. Então, o segundo lamento é: desejaria não ter trabalhado tanto. Então, pessoal, nós necessitamos trabalhar. Nós estamos na terra para trabalhar. Jesus trabalhou até o último dia. Jesus ainda falou assim: eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. O que nós temos que fazer é desacelerar. Quando a gente fala parar de trabalhar, não é parar de trabalhar. Quem é habituado a trabalhar, se parar, morre. É desacelerar. É não viver especificamente para trabalhar. É isso. O terceiro lamento das pessoas, não é? Diante da morte. Porque quando a gente está prestes a desencarnar, a morrer, então a gente faz uma reflexão. Meu Deus, a gente faz um apanhado de toda a existência na Terra. O que eu fiz da minha vida? A gente começa a se questionar. O que eu fiz da minha vida? Qual o legado que eu vou deixar? Então vamos ver o terceiro lamento. O terceiro lamento é:
desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Tá vendo? Às vezes a pessoa passa uma vida inteira, principalmente numa família, num relacionamento. A pessoa às vezes tem vontade de dar um abraço num familiar e não dá. Morre e perdeu essa oportunidade. Antigamente os filhos abraçavam e beijavam a mãe e o pai. Antigamente os pais abraçavam e beijavam os filhos. Isso acabou. Isso acabou. Antigamente eu via na rua as mulheres, principalmente, andando de mão dadas com as amigas, para ir em festa, ir passear, de mãos dadas. Isso não existe mais. Está acontecendo. Onde que está o afeto? Onde que está o respeito? A consideração? Não é? Onde que está o carinho? Então, ó, aí a pessoa morre e perdeu a oportunidade de dar um abraço na pessoa, de falar que ama a pessoa. Já pensou? Olha só que o terceiro lamento é: desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Então a pessoa, olha só o que aconteceu, se arrependeu de não ter tido coragem de falar para outra, eu te amo. Ou então falar assim, eu perdoo o que você fez para mim. Ou então falar assim, eu gostaria que você aceitasse o meu perdão. A pessoa, o orgulho não deixa a pessoa fazer isso. A timidez não deixa a pessoa abrir seu coração. E quando a pessoa está prestes a morrer, partir desta para melhor, aí a pessoa perdeu a oportunidade. E isso vai fazer falta lá no plano espiritual. Ah, vai. Pode ter certeza que vai. O quarto lamento. Olha o que a pessoa fala, a maior parte das pessoas fala antes de morrer. Desejaria ter ficado em contato com os meus amigos. A gente perde contato até com os parentes. Às vezes a gente tem um parente que mora numa cidade próxima, ou numa cidade distante, ou num bairro próximo do nosso. Passa-se anos e a gente não telefona para a pessoa. Não pergunta se está tudo bem. E nem se propõe a ligar para falar assim, olha, precisar de mim, eu estou disposto a servir. Como pode isso? Aí a pessoa lamenta, desejaria ter ficado em contato com meus amigos. O quinto lamento e último, que as pessoas fazem, uma infinidade de pessoas, antes de morrer, ela falou assim, desejaria ter me permitido ser mais feliz. Desejaria ter me permitido ser mais feliz. Então a pessoa está com a faca e o queijo na mão para ser feliz, fazendo o que quer e o que gosta. Mas a pessoa não faz, não realiza o que o seu coração está pedindo. Muitas vezes, por problemas emocionais mesmo, por problemas de traumas que ainda está dentro de nós. Às vezes uma pessoa se acha indigna de sair com um grupo de pessoas para viajar. Ela se acha indigna. Por quê? Porque ela tem complexo de inferioridade. Ou algum trauma que a incomoda. E ela... Então existe uma infinidade de motivos e razões que impedem a pessoa de ser feliz. Eu só citei alguma. Para finalizar, o autor diz assim, qual seria o nosso lamento se hoje fosse o último dia de nossa vida? Aí é que está. Qual seria o nosso lamento? Eu tô falando isso para vocês, porque eu não li isso aqui ainda. Estou lendo junto com vocês pela primeira vez. E eu agora estou, como se diz assim, fazendo um levantamento também, né? Eu estou pensando aqui comigo, se eu tivesse que me lamentar, eu desejaria ter me permitido, qual seria o nosso lamento se hoje fosse o último dia, se fosse o último dia de minha vida, não é? Qual seria o meu lamento que eu gostaria de ter feito e eu não fiz? Aí é que está. É difícil. É difícil. Eu gostaria, no meu caso, eu gostaria
de ter, me lembrei aqui agora, eu gostaria de ter proporcionado muito, muito, muito mais amor para a minha mãe, que morreu faz uns 40 anos. Eu fiz muito por ela. Fiz muito por ela, mas muito mesmo. Mas eu gostaria de ter feito mais. Se ela estivesse aqui comigo agora, com a maturidade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, né, com o sentimento que eu tenho agora, eu viveria para beijar os seus pés. Se eu tiver que lamentar alguma coisa, é isso. Gostaria de ter amado mais do que fiz por ela. Eu fui arrimo de família, mas eu devia ter feito mais. Gostaria de ter feito mais. Esse seria o meu lamento. Aí, ele continua aqui. A pergunta que faço tem como único propósito despertar as mudanças que ainda podemos fazer. Claro, no meu caso, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que até hoje choram de ter gritado com sua mãe, gritado com seu pai, ter sido agressivo com seu pai. Hoje é tarde, porque o pai morreu ou então a mãe morreu. E tem pessoas que guardam esse remorso com um certo sofrimento. Guarda com um certo sofrimento, entendeu? Então, por isso que nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência no convívio com a família para aprender a perdoar, a ser mais complacente e mais transigente. Porque amanhã a gente não sabe o dia da manhã. Não é? Ele fala, vivamos de tal forma, a partir de agora, que nenhum lamento nos surpreenda na hora de partir, e que apenas o riso, o amor e a gratidão fiquem estampados em nosso rosto. Ficou aí, portanto, essa belíssima lição, para que todos nós façamos uma reflexão sobre a necessidade imprescindível que todos nós temos de valorizar cada segundo de nossa existência nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Seja feito em todos nós a vontade de Deus e não a nossa.